Olá, você está no blog da Boadrasta, eu sou Yara Maria, seja bem-vindo! O post dessa semana vai falar sobre viagem internacional. Na realidade, eu decidi dividir esse post em dois. Um vai ser esse dessa semana, onde eu vou falar como que foi a documentação, como que foi sair com a minha enteada do país. E o segundo post vão ser dicas de turismo com crianças nos destinos que a gente foi. Nós fomos para Barcelona e para Viena. Bom, a minha enteada já tinha feito 2 viagens internacionais com a mãe. Ela tinha ido para o Chile e para a Colômbia. E nessa ocasião foram as duas sozinhas, sem problemas. Meu marido assinou as autorizações e elas viajaram tranquilamente. Nessa viagem especificamente que nós fizemos agora, nós ficamos um pouco apreensivos, porque fomos eu, meu marido, minha sogra e a minha enteada para essa viagem. E uma parte dessa viagem, a minha sogra ia fazer sozinha com a minha enteada, alguns dias antes. Elas foram para Viena um pouco antes que eu e o meu marido. Então, nós estávamos apreensivos como é que seria essa saída da Espanha para a Áustria, como é que ia ser essa documentação. No primeiro momento, nós fomos verificar com as companhias aéreas e com a Polícia Federal que tipo de documentação que era necessário para fazer essa viagem. E nós pegamos a autorização que tem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou colocar o link aqui no post, né? Então você tem que ir lá no blog para pegar o link. E nós fizemos em 2 vias, com a assinatura do pai e da mãe, autenticada. E tem que ser em 2 vias, gente, porque uma fica na Polícia Federal, aqui na hora que você sai, não é na imigração, desculpa, fica aqui na Polícia Federal, e o outro fica com a criança, ela tem que viajar com esse documento na mão. Então, num primeiro momento, assim, para sair do país, esse foi o único documento necessário. Como uma parte da viagem ela ia fazer com a minha sogra antecipadamente, assim, nós fomos para Barcelona e elas foram para Viena 4 dias antes que eu e o meu marido. Então a gente estava um pouco apreensivo como é que seria sair da Espanha para entrar na Áustria. E por precaução, como a gente nunca tinha feito uma viagem internacional, nós fizemos uma autorização em espanhol, com um tradutor juramentado, com todo o protocolo assinado na Polícia Federal e tudo certo, porque a gente não sabia realmente como é que ia ser esse trâmite na imigração espanhola. Não tivemos nenhum problema para sair do Brasil, a autorização estava certa, passaporte certo, tudo certo. Beleza, chegamos na Espanha também, tudo tranquilo. Quando elas foram viajar da Espanha para a Áustria, elas passaram sozinhas e tal, e a minha sogra falou que ninguém pediu nenhuma autorização, nenhum documento, nada. Eu entendi que eles entendem que uma vez que você foi autorizado a sair com essa criança do país de origem, o país de origem que está responsável por essa criança estar transitando pelo mundo aí. Então, na realidade, assim, essa primeira preocupação, ela tem que ser na saída daqui mesmo. Ninguém pediu autorização em espanhol em momento nenhum para minha sogra. Eles fizeram as perguntas habituais de imigração mesmo, para onde que ia, por que ia, quando que ia voltar para o Brasil, enfim. Elas embarcaram tranquilamente, foram para a Áustria tranquilamente. Depois nós encontramos com elas lá e voltamos para Barcelona e voltamos para o Brasil todos juntos. Eu entendi, assim, também que na Europa é meio comum os avós, tios, viajarem com as crianças na época das férias. Então, para eles, se o país de origem permitiu a saída dessa criança com aquele parente, eles querem só saber se você quer ficar, enfim, né? Mas não tem nenhum problema no sentido de documentação. Nós fizemos essa documentação em espanhol por precaução, mas ninguém pediu pra gente, a gente não conseguiu descobrir aqui se era realmente necessário e a gente resolveu levar por precaução para não ter nenhum problema durante a viagem. Uma dica para as madrastas que forem viajar com seus enteados, ou os avós também, e os pais não estão no Brasil. Então, um exemplo, você está com a criança aqui no Brasil, você vai levar para encontrar o pai fora, ou o pai e a mãe estão fora, enfim. O pai e a mãe, eles podem se dirigir a qualquer embaixada brasileira, em qualquer país do mundo, fazer essa autorização, mandar para quem for viajar com a criança. Aí, quando você recebe essa autorização, você vai na primeira vara de infância e juventude e pega uma outra autorização
permitindo a viagem dessa criança com você, ou com você, madrasta, com vocês, avós, enfim. E essa autorização é muito importante você estar com ela o tempo todo, principalmente se em trânsito você fosse se hospedar em algum lugar. Quando nós fomos nos hospedar em Barcelona, eles pediram autorização em português. E eu perguntei para o recepcionista como seria, por exemplo, se eu estivesse viajando sozinha com a minha enteada ou a avó estivesse sozinha com ela. Eles falaram que sem essa autorização, eles não fazem o check-in e não hospedam. Então, essa autorização ela é importante não só na saída, né? No caso de você estar viajando sem um dos pais, né? Não é importante só na saída, é importante também se você estiver em trânsito e for se hospedar em algum lugar em trânsito. Fica a dica aí, muito importante. Então, se os pais estiverem fora, tem como viabilizar isso dessa forma que eu tô falando pra vocês, tá bom? Esse é o post dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me ajudem a divulgar essa ideia, a compartilhar o blog. E até semana que vem com dicas de passeios nesses dois destinos.